ter sabe, esse sentimento, esse feeling de entender que sim, é o pai que está sentado ali, é o irmão, e eles vão quebrar o pau, e eles vão para casa, e eles vão jantar juntos, e amanhã é aniversário da filha de um deles, e vai ter que estar todo mundo lá sorrindo. Então, sabe, separar essas coisas é muito difícil, e para quem lida com isso é muito difícil, porque se Uhum. eu tenho consciência, eu considero sabe, tudo isso que a gente está tratando aqui parece até muito óbvio, né? Porque a gente começou do contrário. A gente não começou falando assim, como que você não me fez uma pergunta? Como que é a empresa? Uhum. Como que vocês, né, trabalham juntos? Você é o quê? Teu irmão é o quê? Como que hierarquicamente vocês são? Como é que é o organograma da empresa? Como é que é a política? Como é que... Não, a gente começou do contrário e parece muito Uhum. óbvio. Mas as pessoas, elas começam desse lugar, começam das políticas da empresa, como é que ela funciona. Você vai lá me visitar, você não sabe que é irmão, você não percebe que aquilo está acontecendo, sabe? Às vezes uma lealdade que é assumida lá quando é na infância. Muito bem, mais um Leadercast. Eu sempre começo contando como é que a minha convidada veio parar aqui. Esse aqui foi muito boa esse esquema, né? Foi um ouvinte de longa data, leitor de longa data, que me acompanha no LinkedIn. Mandou uma mensagem para mim, Luciano, vou te fazer uma recomendação. Minha esposa tá a lançar um livro assim, assim, assado. Cara, eu gostei muito da proposta que ele colocou ali. Falei, vamos marcar. Cá estamos, né? Depois de. Não demorou muito, não, foi Não, foi rapidinho. Te deu rápido, foi toque, rápido. vamos lá, vamos lá. Aí Aham. recebi o livro pelo correio, um capricho que a gente vai falar dele, mas começo com 3 perguntas que você não pode errar, né? Você já sabe, né? As 3 que é aquelas, né? Então, seu nome, sua idade e o que você faz. Me chamo Karina Capaz Siqueira, tenho 41 anos. Hoje eu sou diretora de pessoa jurídica ESG da empresa da minha família, uma empresa familiar, que tem quase 50 anos já, Capaz. E tô lá desde que eu me conheço por gente. A empresa tem 50 anos, eu tenho 41, então o meu mundo É foi lá, dentro daquele trem. que legal. Capaz, né? Com K, Isso, com K. Capaz. Isso aí que origem que é? Libanesa. Libanesa? Libanesa, Que é um legal. nome. Na verdade, mudou, né? Quando normalmente vinham para cá, na hora de Uhum. fazer o registro, mudava, era Rabés e ficou Capaz, que significa aquele que faz pão. De Rabés virou Capaz. Virou. Como é que se explica isso? Olha, não conseguimos mais perguntar para quem conseguiu traduzir dessa forma. Ontem eu trouxe aqui o Harry, que é dono de umas redes de churrascaria. O cara é sensacional, um baita. E ele me contando que o pai dele é alemão, chegou para registrar e falou: o nome que chama é Harry. E com o alemão, aquele escreve, falou: meu nome é Harry. E o cara com 2 R's, virou, em vez de Ari, virou Harry. E o nome dele é Harry. Então eu falei: cara, com o nome desse não precisa de apelido. Ele falou: nunca precisei, né? Mas legal, Karina. Você nasceu onde? Curitiba? Curitiba? É, Lá, Curitiba. sempre. Então, tá lá desde que nasceu? Sempre leite E na quente. empresa do leite quente. Tá bom, Empresa tá do bom. leite quente. Você que tem irmãos? Nós somos em 3 irmãos, Sim. então todos também na empresa. Uhum. Somos literalmente uma empresa familiar dentro de uma família empresária dentro de uma empresa familiar. O que faz a empresa? A gente faz tapetes, capacho, grama sintética, piso vinílico. Pô, que legal. É, Seu pai e sua mãe faziam o quê? Seu pai deve ser o fundador da empresa. ele é o fundador da Tá? empresa. E a gente começou com lavagem de sofá, carro, estofado de forma geral, Uhum. para depois a gente passou a impermeabilizar. Uhum. E a empresa que a gente representava na época dos impermeabilizantes começou a trazer esse produto que é o capacho, aquele de vinil, das portas que tem ali personalizado. Sim, sim. E ele começou a vender isso. Começou a Importando? vender. Importando isso? Era uma fábrica aqui, uma empresa grande, Tá. que fazia ele era um distribuidor, Sim. né? E passou ali um período com eles e depois passou a importar. Eles tiveram uma turbulência aí no meio do caminho Uhum. e depois ele passou a importar. E em 2004, mais ou menos, a gente passou a fabricar. Então a gente abriu uma indústria em Mariporã. Depois a gente levou ela para Almirante Tamandaré, que é a região metropolitana de Curitiba. E hoje estamos com 2 plantas, uma ali em Almirante e outra em Sim. Marechal Deodoro, Alagoas, que é onde um dos meus irmãos mora lá hoje. Alagoas? Alagoas. Caramba. É, Pro outro lado do Brasil. é. Que legal. Qual era o seu apelido quando você era pequena? Olha, o meu irmão mais velho é que tinha um apelido e o resto derivou disso. O do meu irmão era Tchutchão,
Tchutchão, você é a Tchutinha. Bingo! Mas na verdade, era só a derivação do dele, né? Então o dele era muito forte, daí a gente era só irmão do Tchutchão. Eu veio aqui com a mesma história. O apelido era do meu irmão, e o meu é derivação. A gente era de Patos de Minas, então o apelido dele era Pato. E eu virei Sapo, porque os dois estão na lagoa, né? Ótimo. Tchutchão e Tutinha, né? O que é Tutinha? Tchutinha. Tchutinha. O que a Tchutinha queria ser quando crescesse? Eu queria ser artista plástica e queria muito mesmo, assim. E daí um dia meu pai falou assim, ó, só que daí para ganhar dinheiro só depois que você morrer, porque depois que isso vai ter valor. Falei, ai, não quero não. Aí eu mudei de ideia. Mas a infância toda eu queria fazer quadro, achava aquilo o máximo. Fiz aula de pintura. E curtiu? Você era boa nisso? Acho que não. Não? Não, eu sou muito ansiosa, né? Muito, assim, ansiosa no sentido de, eu gosto de movimento, gosto, então pensar em ficar ali paradinha pintando, acho que não ia estar muito boa. E aí você foi fazer o quê? Foi estudar o quê? Eu fiz Direito, sou formada em Direito, depois fiz pós em Pessoas, Governança, enfim, ali tudo muito ligado à empresa. Seu pai já preparou você sabendo que ia aproveitar na empresa? Eu conto um pouco disso até, Luciano, assim, ó, não existe outro mundo na empresa familiar a não ser a empresa. Então a gente cresce em torno daquilo mesmo, né? A primeira fase do meu livro é que eu nasci num trem em movimento e acho que é isso mesmo. Então assim, quando você fala, por que teus irmãos fizeram lá um comércio exterior, outro fez administração, você fez direito? Porque é justamente para responder essa tua pergunta. Tinha que servir para a empresa, senão não fazia sentido. A gente tinha que ser útil para a empresa, a gente tem que ser útil para a empresa, né? Numa empresa familiar. Então. Não é todo mundo assim, não. Você sabe que eu converso com um monte de gente aqui, os caras falam, cara, meu filho não quer saber de dar continuidade naquilo que eu fiz, eu tô com um problema, profissionalizei a empresa, profissionalizei, porque os filhos foram cada um para um lugar, né? Tem um monte de histórias assim, então vocês deram... Eu acredito muito, e eu ouvi uma vez disso de um rapaz que trabalhava com a gente, ele era da Fundação do Cabral, ele trabalhou muitos anos na fundação, e ele falou, Karina, tem uma pesquisa, ele sempre ficou de me mandar, essa pesquisa nunca me mandou, que o sentimento que o fundador leva para casa é aquilo que acaba meio permeando os filhos. Então, para o meu pai, o negócio sempre foi assim, sabe, o propósito, a paixão, a coisa. E meu pai é muito positivo, então ele sempre vê o lado bom das coisas, assim. Então, acho que ele carregou aquilo para a gente. Então, ir para a empresa era continuar aquilo que ele trazia para dentro de casa, sabe? Não era aquela coisa do. Você imagina um pai chegando hoje, ainda mais hoje em dia, do jeito que a gente vive, você, que saco, né? Só. Sim. Né? Amanhã é outra batalha, hoje eu quero aproveitar. Não, ele vinha com aquilo assim do quanto aquilo construía para o meu pai o negócio meio que um ecossistema, assim, sabe? Ele carrega muitas outras coisas, não só o negócio mesmo. E eu acreditei nisso quando ele me contou. Eu falei, cara, mas faz total sentido. Meu irmão mais velho, ele fala isso, ele fala, eu não me lembro o momento em que eu decidi ir para a empresa. Aquilo era natural, sabe assim? Aquilo era o caminho. Esse era o caminho, assim. Mas acho que muito disso, assim, muito daquela forma do amor que meu pai tem pelo negócio, e tem até hoje, né? Meu pai tá com 76 anos, meu pai vai todo dia na empresa. Mas isso eu ia perguntar, ele deve ter uma felicidade brutal de ver os filhos tocando o negócio que ele fez nascer ali, né? Mas você vai e nunca te deu uma coceirinha para ir trabalhar em outro lugar? Aquilo para você era natural. Você sabia que você ia para lá e que era lá que... Eu durante muito tempo, sim, muitos anos eu comecei na empresa, na loja, né, a gente tem uma indústria, então a gente tinha loja, depois fui pro financeiro, fui fazendo outras coisas, assim, andando pela empresa, né, trabalhando, ela era pequena, então era tudo junto, né, era a secretária, era a gerente financeira, era tudo junto. Era quem pagava que dava dinheiro pra gente gastar na escola, né? Ela que ia lá, dava os 50 pra nós passar o período e tal. Então aquilo era muito, sabe, muito a minha casa mesmo, uma extensão da minha casa. Então durante muito tempo foi assim, sabe? Eu me formei, aí eu comecei, depois que eu me formei, eu voltei para a empresa e falei, mas não quero atuar como advogada mesmo da empresa, assim, minha tia é advogada da empresa, então é aquela coisa bem... E você pensa que eu te falei que é uma empresa libanesa, né? Você Então... tá falando comigo, eu tô tentando me lembrar aqui de alguém que eu tenha conversado aqui nesses 400 e tantos programas que não precisou um dia procurar emprego.
você não procurou, você estava com ele já definido, né? Vamos lá, é aqui que é o teu caminho, então você não foi mandar currículo para lugares para procurar, você estava definido ali, né? Mas deixa eu pegar uma coisa que é meio fofoca, essa é meio fofoca, né? Como é que é trabalhar numa... A empresa é grande? A gente tem 650 funcionários. Quando você entrou lá, quantos tinham? Ah, nem 200. Mais de 200? Ou pouco, Como é ou 200 funcionários, vamos pensar aqui. No máximo, acho que 200 como é funcionários. que é começar na loja, depois subindo, sendo filha do dono? Quando você entra caminhando assim, que olhares vêm para a filha do dono? Como é que é isso? É um peso, e eu acho muito. Quando eu comecei a estudar, me deixa até dar um passo atrás, se você me permitir. Eu comecei a cuidar das pessoas e tal, e a gente é muito Caxias, assim, eu sou muito Caxias, eu acho, nesse sentido de eu acho que eu tenho que ser competente porque eu tô fazendo. Então, se me põe alguma coisa para fazer, no meio do meu eu vou dar uma estudada e dar uma lida para entender Sim. o que eu tô fazendo. E quando meio que caiu no meu colo o negócio do RH, eu falei, preciso estudar, gente. Fui fazer uma formação de análise transacional com foco em organizacional era. Quando eu fui fazer isso, eu comecei a perceber, porque daí, assim, tem aquela coisa tradicional de se você se entender tua família e tal, para falar de liderança, para daí você ser um bom líder, todo aquele caminho que a gente conhece. Só que ela me trouxe um olhar muito profundo. Então, o começo, o primeiro ano da formação, era basicamente para falar da família. Em nenhum momento eu consegui separar o que era família do que era profissional. Então aquilo me dava, sabe, quase que uma agonia, assim. Você está falando do quê, Luciano? Você está falando da empresa ou você está falando da minha casa? Porque desse que você está falando, Uhum. que causa o impacto lá dentro de casa, o pai que é brabo, que é exigente, enfim, é o dono da empresa que eu trabalho, é meu pai, é o presidente que é exigente, sabe, que é, tem uma conduta que para ele é certo, errado é errado. Então eu não conseguia separar. E aquilo me deu sabe quando você fala, meu Deus, que loucura, que momento que eu perdi alguma coisa que para mim só tinha aquilo, era só o trem, sabe? Era antes e depois. Então, pensar nesse cenário, assim, de continuidade, sabe? Uma vez me perguntaram assim, você lembra o primeiro dia que você começou a trabalhar? Eu falei, eu não tenho a mínima ideia. Porque aquilo era a extensão da minha casa. Então, o ser filha do dono, como eu cresci numa empresa, a empresa não é mais antiga do que, é mais antiga do que eu não sou mais antiga que a empresa, eram as pessoas que estavam na minha casa, era a secretária do meu pai, que foi minha madrinha de casamento, as pessoas dali, elas Eu eram da entendo. minha família, Sim, sim, entende? sim, eu Então, entendo. assim, durante um bom período, enquanto a empresa era um pouco menor, Uhum. aquelas pessoas, no livro eu até trato elas ainda como a tripulação mesmo. É a pessoa que pode acontecer o que for dentro da empresa, ela não vai descer do trem, ela Uhum. vai permanecer. Então, naquele período, eu nunca senti o peso da filha, sabe, da filha do dono, daquela cadeira. Quando começou a entrar o pessoal, sabe, executivo, gente de mercado, consultor, conselheiro e tal, aí eu comecei a sentir esse peso. E eu sempre tentei dizer, e por isso que eu fui fazer essa formação, assim, muito foi por isso, como que eu explico para você o peso dessa cadeira se você não conhece a cadeira que eu tenho? Eu não tenho medo de perder o emprego. Eu acordo de manhã, mesmo que eu brigue com o presidente, no outro dia eu tenho emprego. As coisas não têm uma estabilidade, Sim. né? É, mas eu também entrei na empresa, eu já tinha 200 funcionários que dependiam do meu trabalho. Eu tenho uma folha de pagamento, quando veio a pandemia, de milhões. E o que eu vou fazer com aquilo? Aí são os filhos do dono que tem que resolver, é o dono que tem que resolver. Então tem um peso aqui que eu falava, é muito fácil para vocês falarem que o filho do dono é uma cadeira tranquila e que pra gente estar aqui você não precisa ser competente para estar naquela cadeira. Só que se eu não estiver naquela cadeira de uma forma robusta e sustentada, eu levo 600 famílias comigo pro chão, Mas sim, você está né? certo, Então, mas assim, sim, sim. você, no momento, se eu brigar com você, você é meu executivo, você é meu diretor comercial, e a gente tem um desentendimento aqui. Você fala, Karina, ó, tô indo, filha. E vira as costas e vida que segue. E eu não posso descer. Eu não é que eu não tenho essa escolha, eu tenho essa escolha. Mas ela arrasta muito mais coisa do que os profissionais que estão ali. Então eu falava Uhum. assim, você, a hora que você tem um problema aqui dentro, e aqui eu tô falando de qualquer um, tá? Consultor, um executivo, qualquer um. Você pega sua malinha, pega, né?
suas coisas e vai embora. Eu fico, eu permaneço. Então eu preciso que isso daqui dê certo. Você me conhece e fala, pô, a Karina deve ganhar um monte, deve, pô, filha do dono. E, se dia der um ruim lá na empresa e acontecer alguma coisa Sim, ruim, eu vou chegar pra você e falar, você não arruma emprego pra mim? Eu falo, cara, como que eu vou oferecer um salário mínimo pra essa menina? E mesmo que um salário mínimo seja suficiente pra mim. Então, os meus amigos não vão me dar um emprego se der ruim. Então, talvez, assim, eu não tenho medo de perder meu emprego, sim. Mas se eu perder, lascou pra mim. Esse Quer dizer, recomeçar, né? você disse que o peso de ser filha do dono é maior do que a vantagem de ser filha do dono. Nessa Não, perspectiva. não, eu não acho que não, não, eu acho que não. Eu só acho que a gente desenvolve, a partir disso, um sentimento pelo negócio Uhum. que é muito intrínseco à família empresária. Esse sentimento que eu tô te falando. E assim, a gente pensa nesse peso diariamente. Não vou dizer para você que sim, porque a vida segue, a gente não tá, né, o tempo todo olhando. Eu tenho muito bônus, eu não tenho só ônus, Sim. né? Eu tenho muita coisa boa nesse processo. E o amor pelo negócio, pelas coisas darem certo, por um dia de trabalho que, pô, um pedido grande, uma venda boa, uma produção que deu tudo certo, uma auditoria que aprovou ouro. Então você fala, nossa, que legal, né? Um funcionário que forma uma filha, que compra um carro novo, que vai Sim, viajar. você tem um componente aí que os outros não têm, né? Tudo isso que está acontecendo é parte do legado do seu pai. Então, se Exatamente. deu certo, cara, além de. Pô, legal, deu certo o nosso desempenho, foi muito bom, mas, cara, isso aqui é a história do meu pai, é o legado dele. Tem um peso que você carrega aí Eu que é ouvi importante. eu faço mentoria faz quase 2 anos, um ano e pouco, eu acho, uns quase 2 anos. Você é mentorada. Eu Você é sou mentor e mentorado. Ok. E eu faço com um diretor que foi um diretor de uma grande empresa de ônibus, e de pessoas, né? Ele era diretor de RH, e ele falou para mim, Karina, a assinatura do. A gente estava falando sobre isso, sobre legado, sobre continuidade, enfim. E ele falou assim: a assinatura do sucessor é a continuidade. Então, talvez a gente fique muito naquele, sabe, isso é um negócio do meu pai, é o sonho Sim. dele, é o propósito, é a empresa dele, é o valor dele, é a história dele. O que é meu nisso? Nada. E daí eu falei para ele, eu falei assim, acho que talvez muitas sucessões, ou assim, ou até a entrada dos filhos no negócio, assim, isso meio que carrega um peso. Porque você é filho do dono e você tem o poder do dono, mas o negócio é do dono, é a Uhum. cara do dono. Quem manda lá é aquela pessoa, né? Mas se aquilo continuar, aquilo é sinal de que você é bom, Sim. sabe? Aquilo é sua Você assinatura de continua. Sim, sim, competência, sim, sim. né? Eu não vou fazer o que meu pai fez. A empresa tem 50 anos, eu não preciso. Se meu pai subiu 50 anos a escada de costas, não necessariamente preciso continuar subindo de costas. Uhum. Mas se eu continuar subindo, ah, Sim, ele vai passar a tocha pra você. Você tem que continuar levando adiante lá. exatamente. Então você acha que essa Sim, assinatura da continuidade, sim. e eu falei para ele, cara, genial isso, é isso mesmo. E às vezes a gente quer colocar um molho diferente. Eu brinco, a gente conta essa história, assim, né? Metaforicamente aqui, usando uma historinha para dar um exemplo aqui, é que nem se eu herdasse um restaurante e as pessoas vão naquele restaurante por causa do molho. O molho é maravilhoso, sabe? O molho da mama. As pessoas atravessam a cidade para comer aquele macarrão. E a hora que aquilo vem para mim, eu digo assim: não, vou botar um pouquinho mais de sal, que eu sempre achei que faltava para dar um punch. E às vezes aquilo desanda o molho, as pessoas perdem o interesse, Sim. né? Então, assim, eu não quero mexer no molho. Eu quero congelar para mandar mais longe, eu quero fazer delivery, eu quero fazer um salão mais bonito de restaurante, eu Então quero. você tem que ter o discernimento para saber onde é que dá para mexer e onde é que não dá para mexer, né? Como é que eu posso manter isso que é o nosso valor e melhorar, não necessariamente mudando os ingredientes aqui, mas em volta tem uma porção de coisa para ser feita ali, E né? você Você pensa pode. que isso aí, ó, é ego, né? A gente lida. Acho que o É, é, sucessor é. lida muito com o ego, né? Sim. Porque eu vou te levar na empresa lá para você conhecer. Eu vou te mostrar o negócio do meu pai. Uhum. Mesmo que ele vá lá, dê uma volta, meu pai faz isso todo dia, ele chama de Via Crucis. Ele chega cedo, aí ele dá uma volta, então ele sabe absolutamente tudo o que está acontecendo, ele dá uma volta na planta,
Vai na manutenção, vai na logística, vai no estoque, daí ele conversa com o pessoal do financeiro, ele sabe quanto vendeu no dia anterior, ele entra no aplicativo, vê quanto vendeu no dia anterior, sabe quanto tem no caixa, ele sabe quantos funcionários tem, ele sabe? E de pronto, assim, você fala, nossa, a gente estava olhando os custos de frete, ele falou, deve ser uns X%. Aí você fala, e é isso mesmo. Ele tem função na empresa ou ele se afastou? Ele tem função lá? Presidente do conselho, alguma coisa assim? Ele tá... O meu pai, ele é o decisor. Ok. Ele é o cara que as coisas ainda correm do jeito dele, assim, Sim, sabe? sim. Meu pai sempre foi comercial, a empresa é muito comercial, então Sim. meu pai ainda viaja visitar cliente, fazer feira, né? Essas feiras grandes que a gente faz em material de construção, por exemplo, FEICOM, fica na feira o tempo todo, assim. Então ele tem sabe, um amor naquilo que faz, assim, sabe? Aquele bem bíblico, assim, sabe? O trabalho dignifica o homem, Sim. Ele é né? brasileiro? Meu pai é brasileiro. Ele nasceu aqui. Aham, Filho aham. de libaneses. Filho de libanês. Tá. Então ele tem esse amor, sabe? Uhum. Então tá lá pra ele. Então, a gente dá férias coletivas no final do ano. Eu dei risada esses tempos que ele tava contando. E ele falou assim: daí eu acordei, não tinha nada pra fazer, eu fui lá na empresa. Meu Deus, eu tinha manutenção trabalhando. Ai. Sabe, não tem nada pra fazer, eu vou pra empresa? Sim. Cara, quem que faz isso? Não, mas é uma coisa interessante que é, você quando ama o negócio que você faz, né? Sim. As pessoas pensam que você tá trabalhando. Aham. Eu costumo fazer, acontece muito comigo, eu vou, vamos sair pra passar o final de semana não sei aonde. Eu levo o livro comigo, levo o laptop comigo e vira e mexe e lá vem. Pô, cara, você vai passar o dia trabalhando? Quem disse que eu tô trabalhando? Eu tô curtindo aqui. Eu sentar e escrever é uma curtição, entendeu? Isso aqui pra mim é uma curtição, né? Aham, Então, aham. quando você faz isso, é natural, cara. Eu tô parado aqui, pô, eu vou lá porque eu vou lá pra curtir. Isso não é um grilhão, eu não tô preso nisso. Isso pra mim é a razão de viver, né? E ligado ao trabalho, então, faz muito mais sentido, né? Você passou pela tua cabeça que, sendo a filha do dono, bom, vamos lá. Você é mulher, já, pô, vou ter que ir dobrado, né? Porque eu É. sou mulher, sou filha do dono. Vai estar todo mundo andando, deixa eu ver se essa fedelha aí Aham. desempenha ou não. Passou pela tua cabeça que você tinha que, cara, eu vou ter que performar além do que uma menina da minha idade que viesse trabalhar aqui não teria a responsabilidade que eu tenho porque eu carrego essa. Passou pela tua cabeça isso? Você conscientemente você viu isso? Todos os dias. Todos os dias. Acho que como mulher, eu brinco que quem fala que ser mulher não é tão difícil assim, não é mulher. Né? Não é uma mulher que falou isso, né? É. Não pode ser. É mais difícil. Eu sou, então, mulher numa família libanesa. Uhum. Então, isso também tem, simbolicamente, isso também é importante e relevante. Eu sou a mais nova, né? Então, eu sou a caçula. Eu sou quase uma temporã, porque para um irmão é 7 anos, para o outro é 5. Então tem aquela distância de. Eu tenho 41 anos, às vezes eu tenho a sensação que eu tenho 20, que eu não cresci ainda, sabe? Sim. Da maneira com que. Ou uma preocupação, ou qualquer coisa do tipo, assim, você fala, eu tenho 41 anos, tenho duas filhas, então eu tô quase 20 anos casado, né? Você não- Meu filho fez 42 ontem. Ah, parabéns Né? pra ele. E eu conversando com ele, é uma criança, cara. É uma Na criança. minha cabeça, aí é onde eu parei pra pensar, falei, cara, eu tava trocando mensagem com ele. Falei, eu tô trocando mensagem com um homem de 42 anos, cara. Não é com um garoto. Mas na minha cabeça, era um menino de 16 ali, né? Então acho que como pai, a gente não consegue nunca. E eu imagino que o irmão é uma coisa, né? O irmão tá vivendo a irmãzinha menorzinha, ele não consegue dissociar isso nunca, né? Por mais que você fique. Você com 90, teu irmão mais velho vai dizer você é a menininha, continua sendo a E aí irmãzinha. acho que até assim, a régua de competência, né? Eu conheço os meus irmãos desde sempre. Eles são mais velhos do que eu, então eu nasci, eles já existiam. Então a gente carrega essa informação. Sim. Então talvez, historicamente, até quando na análise transacional, isso a gente falava bastante, assim. Você pega teu filho e quando ele era criança, ele era mais novinho, ele não gostava de ir para a escola, ele era mais bagunceiro, ele, sabe, era aquela criança assim mais agitada, não queria nada com nada, se bobeasse estava no canto dormindo, de tarde ele gostava de ver TV e dormir e tal. Esquecer deste filho
por um filho que assume aqui uma posição com você. Ah, ele vem editar vídeo, ele vai cuidar da iluminação, enfim. Se você entra nesse lugar e fala e vê que as coisas não estão bem limpas ou bem organizadas, os arquivos deles estão um pouco bagunçados, você fala, desde criança você era assim. Uhum. Você sempre foi assim. Então, Não tem como separar. entende? Entendi. Então, assim, agora você imagina isso dentro de uma empresa Uhum. e com uma família lá dentro. Que momento que eu separo o que aconteceu lá Sim, dentro de é um casa? negócio que eu ia te perguntar. Eu falei, cara, quebrei o pau com meu irmão e eu não vou pra minha casa, ele vai pra dele. Eu vou voltar e vou encontrar com ele lá de novo, porque a gente vai jantar junto, a gente vai acordar junto. Eu não tenho como separar uma coisa da outra. Não. Algumas semanas eu trouxe aqui o Fred, que passou muito por isso. Então ele fala, cara, essa história de que você consegue separar a vida pessoal de profissional, isso não existe. Eu falei, não tem. Não existem duas vidas. É a mesma vida, cara. O que acontecer com você num lado vai contaminar o outro e não tem como, né? Você não tem como separar. Pô, quebrei o pau hoje de manhã com a minha esposa, eu vou pro trabalho, eu vou chegar emburrado, vou ficar puto da vida e o dia inteiro eu vou estar com a cabeça lá, preocupado com. Então não tem separação, né? Não tem separação. E ele discute muito essa coisa de como você faz você leva para casa, né? Quebrei o pau na empresa, levei para minha casa. Chego lá, eu sou duro com a minha turma que tá lá, que não tem culpa nenhuma, né? Vou dormir, não como direito, tudo por algo. Então, não tem separação. A vida é uma só, né? A questão toda é você, como é que eu equilibro para tentar evitar que um lado vá para o outro. O que eu posso evitar é o seguinte, bom, eu não vou abrir o laptop na minha casa, mas na minha cabeça tá tudo lá, cara. Não tem como separar, né? Não, e essa mistura é muito importante. E quando eu comecei até o estudo da análise, quando eu fui escrever o livro, então assim, que eu estava te contando, eu não conseguia separar uma coisa da outra, e até hoje eu não consigo separar uma coisa da outra. As pessoas que estão trabalhando na empresa, elas não consideram isso como uma verdade. Então você é meu irmão, você é diretor comercial, eu sou diretora de pessoas. E eu preciso te dar uma informação ruim ou o contrário. Karina, vá lá e fala pro Luciano e acabou, é isso, não tem o que fazer. É meu irmão, Uhum. ele é mais velho que eu não Sim, posso, entendo. entende? Ele vai olhar Claro. pra mim e falar assim, Karina, isso, sabe? Claro. Você tá maluca, guria? Separar as coisas é muito difícil. Então, esses laços e essas coisas que elas não estão escritas em lugar nenhum, elas não estão, sabe? Isso é tudo muito percebido, assim. Então, Sim. eu tenho que tomar uma decisão a respeito de comprar alguma coisa, demitir alguém, contratar alguém. Hoje a Karina não tá muito legal. Acho que eu vou no irmão dela, que hoje ele tá mais fácil. E daí e a empresa, ela sempre, sabe como a gente se movimenta, esse balançar dos trilhos aqui, com o vagão andando, com a locomotiva puxando, Uhum. as pessoas, elas entendem esse movimento. Então, o meu marido é conselheiro. Então, ele tem uma confraria lá, que eles fazem reuniões e tal. Quando ele leu, e ele falou assim, nossa, as pessoas não conseguem ter esse sentimento, esse feeling de entender que, sim, é o pai que está sentado ali, é o irmão, e eles vão quebrar o pau, e eles vão para casa, e eles vão jantar juntos, e amanhã é aniversário da filha de um deles, e vai ter que estar todo mundo lá sorrindo. Então, sabe, separar essas coisas é muito difícil, e para quem lida com isso é muito difícil, porque se eu tenho consciência, eu considero, sabe, tudo isso que a gente está tratando aqui parece até muito óbvio, né? Porque a gente começou do contrário. A gente começou falando assim, como que você não me fez uma pergunta? Como que é a empresa? Como que vocês, né, trabalham juntos? Você é o quê? Teu irmão é o quê? Como que hierarquicamente vocês são? Como é que é o organograma da empresa? Como é que é a política? Não, a gente começou do contrário e parece muito óbvio. Mas as pessoas, elas começam desse lugar, começam das políticas da empresa, como é que ela funciona. Você vai lá me visitar, você não sabe que é irmão, você não percebe que aquilo está acontecendo, sabe? Às vezes uma lealdade que é assumida lá quando é na infância. E falar, pô, meu pai lá quando eu era criança era assim que funcionava. A gente tem a impressão, olhando de fora, que empresas familiares são menos. É mais fácil do que uma empresa profissionalizada, né? E não é. Eu acho que é mais difícil justamente por isso. Sim. Porque eu não vejo isso, eu não percebo. Como é que eu mando embora meu filho? Exato. Mandar embora é forte, tá? Como é que eu dispenso meu filho? Como é que eu digo pro meu filho, você não serve para esta função que você está fazendo, o teu resultado foi muito ruim, vou botar alguém mais competente no teu lugar. Viu, meu filho? Quem vai dar feedback pro meu irmão? Viu, meu filho? Você não é bom nisso, meu filho. Vou tirar você e botar um cara mais competente que você, Isso. meu filho. Cara, dói.
Doloroso, né? Bom. E tem tudo isso, né? Tem o amor, tem o respeito, tem o legado, tem essa coisa que a gente falou do mais velho, do mais novo, tem aquele que, não estudava quando era novo, então todo mundo acha que ele é o mais tonto, né? Mas às vezes é o cara que se esforçou mais É o e do tem o que fundo da tem. sala que tem Exatamente, mas às vezes por ser do fundo da sala, durante o período em Sim, que ele tem- foi crescendo, ele correu tem atrás as disso. sacadas. Ele tem a Isso aí, sacada, e às isso aí. vezes o que era mais inteligente, ele é folgado. Ele é Sim. inteligente, mas ele é folgado. Então Sim. ele ficou com aquele conhecimento. E tem uma coisa da empresa familiar que eu acho curioso, que é, e disso que você está falando da filha do dono e tal, você só trabalhou aqui. Sim. Você não conhece outro lugar. Por isso que. Aí você fala, puta, eu sou filha do dono. Eu sempre estive aqui, eu não conheço outro lugar. Então, assim, a sua cadeira, ela não é muito vista como uma. Não tem uma competência nata, tem um poder nato, Uhum. mas não tem uma Que é competência herdado, um nata. poder que é herdado. É. Ah, por que que você é diretora? Ela é filha do dono. Por isso que ela é diretora. Uhum. E se ela quiser virar head, se ela quiser trocar a nomenclatura dela, ela troca. E tá tudo bem. Então, demonstrar isso, e às vezes eu tenho. Pra quem que eu vou demonstrar isso? Pro presidente, que é meu pai? Pros outros diretores, que são meus irmãos? Então, que momento que eu vou olhar e vou falar, cara, meu irmão é um diretor incrível. Até o dia que azedar alguma coisa e a gente brigar. E aquilo se desentender. Esses tempos eu tava falando com meu irmão mais velho e não me lembro, uma reunião que, sabe, que teve uma briga, uma discussão mais acalorada. E daí ele me ligou, era no começo do ano. No começo de um ano, né? Não foi esse ano aqui. E ele falou, eu tô cansado porque a gente se esforça tanto e tá. Eu falei, é assim mesmo, né? Ele falou, pô, Karina, ainda é janeiro. Eu falei, Rafa, a gente tira férias em família. Vai todo mundo pra casa do meu pai nas férias. Então a gente trabalha o ano todo junto. E a gente tira as férias junto. Aí ele começou a rir. Ele falou, a gente é louco, né? A gente é maluco, porque a gente não se separa. Então, assim, sabe, eu preciso tirar descanso de você. De Eu você. preciso cansar. O que nós vamos fazer? Vamos viajar! Vamos viajar! É, Entendeu? sim. É muito curioso, porque daí tem aquela coisa de como que eu não vou estar no Natal com meu pai? Sim. Como que eu não vou passar o ano novo com meu pai? Então tem um respeito à família, Uhum. né? E ele falou assim, eu tô cansado. Eu falei, lógico, nós passamos férias juntos, sabe? Nós estamos juntos numa casa, todas as famílias, né? A família toda de todo mundo junto. Então você imagina, minhas filhas, meus sobrinhos, e aquela folia, Sim. cachorro, todo mundo tem Com cachorro. todo aquele esquema de família. Você tem que tentar manter a harmonia da família. E aí você Exatamente. estende isso para algo ruim que acontece com os dois filhos ali que brigaram, dois primos brigaram, um bateu no outro, sobra pro pai e pra mãe, que depois vai sobrar na empresa. O negócio é complicado. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Quando é que você imaginou que tinha um livro aí? Quando eu fiz a formação de análise, e ela mexeu muito comigo mesmo, assim. Que ano foi isso? Eu terminei ano passado, então 2 anos antes, 2025, 23 eu comecei, eram 2 anos de Formação em análise transacional. transacional. Isso. Formal. Você fez um curso formal. Isso, Tá. uma formação em analista transacional. Tá. E ele começa a partir disso, da nossa infância, os nossos comportamentos. Então, o que ela trata, basicamente, de uma maneira muito grosseira, mas bem simples. Tudo que você viveu até os 7 anos diz sobre os seus comportamentos de hoje. Ali criaram-se necessidades e que você supre e você demonstra, você exterioriza através dos seus comportamentos. E durante o primeiro ano, que eles chamam de espiral, nessa primeira espiral ali, a gente tratava disso. Eu falava, mas isso acontece lá na empresa. Isso é com o meu irmão, então é por isso que o meu irmão é assim. E aquilo me deixou muito incomodada. E eu sempre gostei de escrever. E eu comecei eu escrevia coisas a respeito, só que eu não conseguia separar uma coisa da outra. Aí eu comecei fazendo a análise e depois eu comecei a fazer era uma mentoria de comunicação, alguma coisa assim, não me lembro exatamente o que era. E ela disse assim, então faz um pitch aí, se apresenta, Karina. Eu falei, eu sou Karina Capaz, trabalho na Capaz, tá, não, eu quero saber de você, não da empresa. Ah, não, tá bom. Eu sou Karina Capaz e eu sou mãe. Que mais? Isso. E ela falou assim, ali me deu um... Eu falei, não, fale de você. Sem falar da empresa?
Sem falar da empresa, é isso? Não Como é que faz? consigo. E daí É. aquilo me deu claro, porque tá tudo amarrado, tudo é uma coisa só. Então tinha esse monte de rascunho dessas coisas que a gente ia aprendendo e eu não conseguia separar. Uhum. Então eu justificava muita coisa assim. Ah, então por isso que eu tenho dificuldade com meu irmão. Quando a gente era pequeno, a minha avó, o meu avô, o meu pai, a minha mãe, eles faziam isso, eles faziam aquilo. Então eu entendia muito sabe, disso que eu tô te falando que é invisível aos olhos das pessoas dentro da empresa, sabe? Do que aquela família carrega para dentro da empresa Uhum. e que ninguém vê, ninguém sabe. Então por que que seu irmão é mais fechado, é mais briguento? Ah, porque lá atrás aconteceu tal coisa. Ah, depois daquilo ali. Então esse é um assunto que não fale para ele, assim, porque isso pega. Então são essas E você falou um negócio importante aí, quer dizer, a tua identidade está completamente amarrada, na empresa. misturada. Se amanhã você perder a empresa, É, o que sobra? que só? Sobra uma mãe. O que mais sobra? É, Eu, sabe, tirei o cargo, não sou mais aquilo. Eu só sou aquilo enquanto eu estiver ali dentro, naquele ambiente, na minha empresa, com o meu cargo e tudo mais. Quando me isso. tiram isso, o que sobrou? É. Sobrou E eu não sei te responder mesmo. É? Eu acho que tem uma mistura de papéis mesmo, sabe? E acho que aqui a nossa identidade, ela é adaptada a Sim, isso, né? tive um link. Alguém fez um comentário essa semana no LinkedIn. Eu botei eu comentei com o post do cara lá, deu bastante gente lá. Ele fala de etarismo, né? Então ele vai comentando, né? Eu me lembro em detalhes que era lá. Eu sei que eu entrei e botei um comentário. Eu falei, cara, etarismo é burrice e tem de montão por aí. Mas eu quero comentar sobre outro ponto de vista aqui, né? Que é a gente entender que tem um equilíbrio lá e que eu não posso deixar que eu me torne aquilo que meu cargo é, porque um dia eu vou perder esse cargo. A empresa não é família minha, a empresa não vai se preocupar comigo. Ela vai chegar uma hora e vai dizer, ó, você ficou velho, tá caro, tchau, vou botar um cara mais novo aqui e você vai se virar da sua vida. Ela vai me tratar assim. E se eu entregar para ela a minha identidade, cara, a hora que ela tirar isso de mim, o que sobrou, cara? Né? Então, e ali eu faço um comentário, eu falo, cara, o cara tem que estar antenado. Enquanto eu estiver ali dentro, olha, eu vou dar para a empresa 90% da minha capacidade. 10 eu vou guardar para mim, porque eu tenho que construir o eu, né? Então, o dia que eu perder meu emprego aqui, tem eu sobrando lá. E eu sou um case para isso, né? Eu trabalhei 26 anos numa indústria de autopeças, comecei como desenhista de catálogo com 26 anos, saí de lá com 52 como diretor de comunicação corporativa, aquela coisa toda. Construí uma baita carreira lá dentro, cartão de visita, eu tirava o cartão onde eu botava aquilo, as portas se abriam e tudo mais. E aos 52 anos eu saí da empresa, no dia seguinte eu não tenho cartão, não tenho cargo, não tenho mais porra nenhuma. Descubro que se eu ligar para alguém, já não serei mais atendido, né? Uhum. Se eu for em tal lugar, vão me deixar esperando na sala de espera junto com o motoboy. E você perde o sobrenome, né? E aí, porque o teu sobrenome, sim, assim, eu sou Luciano da sim, da empresa, né? esse era o ponto. E aí eu vi acontecer com um monte de gente que eu conhecia que saiu da empresa, perdeu o sobrenome, e aí falou, eu vou fazer o quê? Então agora eu vou montar um escritório, vou contratar uma secretária, vou pedir pro meu sobrinho fazer um site, vou sentar lá e agora eu sou um consultor, os clientes vêm. E não vem mais merda nenhuma, cara, não tem nada. E eu tomei uma providência. Quando eu percebi que um dia isso ia inevitavelmente acontecer, eu comecei a construir eu, né? Então o dia que eu perdi o sobrenome meu, que era Dana, o Luciano da Dana, o Luciano Pires já estava consolidado. Então, quando eu saí, cara, eu sou o Luciano Pires. Um monte de gente me conhecia, já tinha livro lançado, palestra para todo lado. Então, eu tomei um cuidado para não deixar essa barriga acontecer. Mas o que eu vi de caras que eu conheço que não se prepararam para isso, e o dia que perderam o cargo, perderam a identidade, cara, é brutal. Então, tem uma lição importante para a gente tocar ali, não deixar que, sabe, que E ainda eu carrego, assim, o meu sobrenome permanece, né? O meu sobrenome é o nome da empresa. Além disso, Então, assim, o que acontece lá dentro, eu carrego depois. Eu carrego o tempo sim, todo comigo, nome, sim. né? Então, acho que essa confusão de papel, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou diretora, eu sou irmã, eu sou sócia, então, eu sou filha. Então, eu tenho uma relação ali dentro que carrega muita coisa, né? Que carrega muito de mim. E que momento que eu me descolo disso? Se eu te disse que, assim,
eu tiro férias com a minha família, né? Não só a minha família, meu marido e minhas filhas, com meus irmãos, com meu pai, a gente vai viajar E no junto. meio das férias vai tocar um celular ali, alguém vai falar, Karina, deu um problema de logística terrível, tô com um cara, aconteceu um rolo lá, vamos nos virar, no meio das férias. Entendeu? E só que daí, se eu não fizer isso, Sim. eu vou dizer pro meu irmão, vou falar, não vou atender o celular, deixa que se lasque. Aí ele vai falar, oi? Como é que é? O que você pensou em fazer? E daí aquilo diz sobre você, né? Sim. Então, assim, parece, a gente falou bastante aqui como um peso, né? Sim. E eu não gosto de tratar como isso, porque eu talvez nessa crise de identidade e de olhar a referência como, né, o fundador tem essa coisa dele, deu certo, ele é um mito, ele é uma lenda, né? As pessoas respeitam tudo que ele fez, a figura. Meu pai é um cara muito carismático, ele dá a mão para todo mundo, ele fala com todo mundo, ele tá na planta todo dia, ele é uma pessoa muito acessível, muito disponível, tem um coração muito bom. E sabe, essa é a minha referência lá fora, aqui dentro, e o que eu sou quando as pessoas dizem assim, porque ela é diferente dele, ela pensa de outro jeito, eu não sei se vai dar certo, aqui não comporta esse tipo de pensamento, enfim, então sempre tem aquela, vamos chamar de uma sombra aqui. Uhum. E a partir do momento que eu entendi que eu precisava só trazer perenidade para o molho, eu não precisava mexer no molho, eu não tinha que brigar com aquela imagem, com aquela sombra. Sim. Aquilo, e eu passei a ver aquilo com muito mais gratidão e valor. Sim. De dizer assim, puta, olha que massa, eu nasci com uma cadeira. Sim. Sabe, eu nasci com um crachá que é Sim. meu, eu levo ele para casa, eu trago ele, ninguém me tira aquele crachá. É a Argentina jogando. Tem o Messi ali, cara. E o resto do time, cara, eu seria o melhor lateral do mundo. Sabe por quê? Porque eu sou o cara que serve o Messi. E o Messi faz o gol e a gente ganha o jogo. Meu isso marido aí. falou isso durante a Copa. Ele Sim. falou, cara, se o Brasil assumisse que ele precisa de uma pessoa, né, de um cara e jogar a bola pro cara e deixar o Sim, cara jogar, sim. né? Então, assim, isso eu acho que é descolar um pouco do nosso ego. E eu preciso, assim, eu tenho que dar certo, porque deu certo até agora, então tem que dar certo, tem que continuar dando certo. Eu quero imprimir a minha identidade nesse negócio que diz também sobre mim. E hoje, talvez, até com a maturidade, né? Então já faz mais de 20 anos que eu estou na empresa, de entender que a minha assinatura é a continuidade. Uhum. Porque eu honro aquilo que foi feito. E foi feito de uma maneira muito genuína. Eu falo assim, a Capaz nasceu do amor do meu pai pelo meu irmão mais velho. Quando meu irmão nasceu, mais velho, a condição financeira deles era muito ruim. Então, assim, uma condição muito difícil. Então, aquela coisa do ser maltratada no hospital, não ter fralda para tirar meu irmão do hospital, sabe? Não saber como aquilo ia correr. Eram recém-casados, né? Toda dificuldade se põe num pacotão aí, eles tinham. E meu pai fez uma promessa pro meu irmão quando meu irmão nasceu, e nunca mais você, nem tua mãe, nem se vierem os teus irmãos vão passar por isso. Então, assim, e eu acho muito bonito que ele falou assim, ele conta essa história, a gente escreveu um livro do meu pai, e ele conta essa história e ele fala assim, quando ela tava ali, né, minha mãe ficou horas em trabalho de parto, horas em trabalho de parto, e ele falou, eu fui para a igreja e eu pedi para Deus, falei, Deus, me ajuda, me dá trabalho, eu não tenho preguiça. Eu falei, você entende por que Deus te abençoa? Você não pediu assim, faz eu ganhar na Mega? Ele pediu trabalho, olha que genuíno isso, assim, sabe? Sim. Então, assim, o amor do meu irmão, assim, eu brinco com o meu irmão, tipo assim, a gente tem que ser grato ao amor que meu pai tem por você, porque foi isso que fez aquela é a força motora da empresa, e é muito perceptível até hoje isso. Eu tenho que dar continuidade a isso. É isso que eu preciso dar continuidade. A gente é muito mais que uma fábrica de tapete, sabe? A gente é uma empresa que ajuda a transformar a vida das pessoas, que faz você realizar teus sonhos, que faz você levar tua família para viajar, que consegue pagar uma escola legal. Quantos funcionários tem lá hoje? 650. 650 famílias. 650 famílias. 2.500 pessoas, pelo menos ali. Pelo menos. Depende daquilo lá, né? É. Vamos ao livro. Vamos ao livro. Estou com o livro na minha mão. Aliás, eu perguntei para você quando é que você reparou que tinha um livro ali. A gente acabou divagando ali, você não voltou. Mas eu estou com o livro em mãos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui. Ó. Aqui está a capa dele. Ó. O livro chama-se Trem. Super bem produzido, muito legal. Chegou numa caixinha linda, com uma sacolinha junto, com um marcador, com uma dedicatória super gentil aqui. Que legal. E o livro chama-se Trem no Movimento dos Trilhos, né?
Foi legal ter uma locomotiva na capa, né? E você fazer essa analogia da empresa com o trem em É. movimento, né? Começa assim, ó. Há um trem que percorre a mesma rota há décadas. Quem o colocou nos trilhos pela primeira vez sempre esteve ali, atravessando paisagens, tempestades, silêncios e manhãs douradas, né? O maquinista atual conhece cada curva como se fosse parte do próprio corpo, mas carrega a inquietação de que em algum momento precisará ensinar alguém a assumir o seu lugar. Conta disso aqui, como é que foi? Como é que pintou É, essa analogia? Como é que... isso. Como eu escrevia bastante ali no curso de análise transacional, e isso me causou esse conflito que a gente falou de identidade e tal. Eu fiz uma formatura, assim, são duas partes da formação. Uma que é teórica, que são de 2 anos, e depois uma prática, que é um relato de caso, um projeto, enfim, para daí uma prova oral, que eu estou nessa segunda parte. E para finalizar essa primeira parte, eu tinha que fazer ali, construir um trabalho a respeito do que eu aprendi aplicado à parte organizacional. Como eu nunca consegui descolar uma coisa da outra, eu queria deixar isso claro. Não tem como descolar de uma família empresária o que é empresa, o que é pessoa. É a mesma coisa, Uhum. né? Ah, embolado, certo, errado, mas é a mesma coisa. E daí eu escrevi um artigo ali, né? Fiz um trabalho de conclusão, o primeiro, e daí minha orientadora olhou e falou: Karina, muito legal, muito bacana, mas isso daqui é um desabafo de uma história de vocês, assim, isso, né? É muito bacana, mas é material para um livro, não é o que a gente precisa nesse momento. Falei, ah, tá bom, né? E remodelei ali e tal, virou um artigo científico, eu publiquei, bacana. E daí fiquei com essa pulga ali atrás da orelha, falei, puxa, será que eu não escrevo mesmo? Mas eu não queria me expor, não queria expor minha família, né? Fiquei assim, será que eu escrevo? Será que eu não escrevo? Eu falei assim, puta, eu vou escrever metaforicamente. E criei aqui a ideia do trem e de uma família que vive num trem e as pessoas subindo e descendo, o que acontece ali dentro, a tripulação, quem é passageiro, essa coisa de incluir mais um vagão, melhorar a locomotiva, que trilho que eu escolho, quem que escolhe, quando para, quando. Né? Então, aí vai contando essa história. E o que eu queria deixar muito claro, disse, Karina, eu vou ler aqui um livro de gestão, de administração. Acho que não, acho que talvez você vai identificar aqui dentro isso que a gente falou bastante até agora, assim, sem nem citar o livro. O que a gente não enxerga, sabe, essas lealdades que são invisíveis, esses acordos, esses combinados que são feitos entre a família e que permeiam a cultura da empresa. Então, o que é cultura de uma família, quase sempre, e eu não vou te dizer sempre porque eu não gosto muito do que é generalizado, mas quase sempre é a cultura da empresa. Então, quando eu estudava lá no curso Meu Pai, eu falava, essa é a cultura da minha empresa. Por isso que é assim lá. Por isso que as coisas funcionam desse jeito. E daí escrevi metaforicamente, assim, era 1/3 do que é hoje, escrevi ali, tá, tá. E dei pro meu marido. Falei, mas pra mim, tá? Falei, vou, vou escrever, vou colocar pra fora, acho que é interessante pra mim, pra eu poder assimilar as coisas, eu gosto de escrever. E daí ele, no sofá ali, acho que tinha umas 20 páginas de folha sulfite ali, ele leu. Ele falou, Karina, como conselheiro e como executivo, como os papéis que eu já tive dentro desse negócio, assim, né, de empresas, eu nunca ouvi a voz do sucessor desta forma. Eu nunca ouvi, talvez, a liberação de um sucessor de falar disso, de falar, sabe, por que você faz o que você faz lá dentro? Talvez eu não consiga te dizer, porque é uma coisa da nossa casa, da nossa família, eu não vou expor meu pai, não vou expor meus irmãos, não vou falar da minha mãe. É por isso, então, assim, é assim, aqui é assim e acabou. E às vezes o é assim e acabou é para não romper não desonrar meu pai, Sim. não, sabe, aquela cultura, aquilo que eu aprendi, eu só continuo, eu só dou perenidade dentro da empresa. E ele falou, eu nunca ouvi a voz do sucessor desta forma, eu nunca ouvi. A gente sempre escuta o fundador, escuta talvez o sucessor depois de uma governança, né? Ah, como é que foi e tal, mas muito da parte burocrática daquilo. Ele falou, cara, escreve mais, é legal. É muito. E ele, assim, ele deu aquela pirada, tipo, cara, é muito legal. E me empolguei ali e comecei a estruturar a ideia do livro. Quando eu terminei, ele falou assim: as pessoas precisam ler isso é muito importante. A gente está falando, 90% das empresas do Brasil são familiares.
sabe? Então a gente Isso carrega. eu estava falando com você que estava imaginando se tem para quantas pessoas que nós estamos falando aqui que ela está se identificando, né? Ouvindo e falando, Entendeu? cara, Exatamente. eu tô aí, É. ou eu sou o fundador e tô com todo mundo pendurado aqui, ou eu sou o sucessor, tô vendo chegar a minha hora de assumir E esse era o meu medo. Eu falei, Fernando, isso serve para mim, sabe? Eu sou uma pessoa que nasci numa empresa familiar e que, né, sou a mulher mais nova, talvez isso que você me falou assim, que momento você decidiu ficar na empresa ou ser útil para a empresa? Eu não decidi isso, Luciano. Em nenhum momento eu falei, eu vou. Quem decidiu, quem bateu o martelo na minha faculdade e vai fazer direito foi meu pai. E tudo bem. Aí você fala assim, porra, então você fez direito por causa do teu pai? Não, fazia sentido para mim. O que eu faço para te ajudar? Eu sou Uhum. sua filha, você tem um estúdio, você fala com bilhões de pessoas, como que eu posso te ajudar? Ah, Karina, vai fazer comunicação, vai fazer publicidade. Então aquilo não tem nem aqui uma obrigação, entende? Então quando eu conto isso, as pessoas falam, nossa, coitada, ela não conseguiu nem escolher o curso dela. Não, não é isso. Então esses pormenores, essas coisas que são invisíveis, só nós que somos da família sabemos, Uhum. né? Só nós carregamos isso. E daí começou essa história. Ele falou, cara, vamos publicar, vamos falar, porque serve não só para você. Ele falou, para mim serve. Eu, como conselheiro, quando eu entro numa empresa, e vou estabelecer aqui uma forma de governança, uma estruturar o conselho, eu preciso olhar quem é o pai, eu preciso olhar quem são os filhos, se tem genro, se tem nora, se os filhos já estão, se estão pensando em colocar os netos. Nesta família, os netos são bem vistos. Faz sentido pensar em trazer eles ou não? Vamos criar uma regra aqui, porque essa piazada aí não serve. Sim. Então, esses pormenores que é muito da família. Eu, aqui, ó, já te falei, mais de 20 anos na empresa. Eu nunca ouvi uma empresa de consultoria, de qualquer coisa que você possa falar aqui que presta serviço para a empresa, considerar isso. Então, qual é o seu papel? O que que você faz? Papéis e responsabilidades? Você faz não sei o quê, você faz não sei o quê. Olha, não vai funcionar. Não vai funcionar. Uhum. Porque aqui, não, cara, você não é diretora de tal coisa, então esse é seu Não, papel, isso você tem que fazer. tem uma cultura para ser. Sabe? E daí é isso que você fala, tem o etarismo, tem a coisa do feminismo, tem a coisa. Não, não é nada disso. É o que é familiar, é o que é nosso, Sim. né? É o que permeia a família. E o quão importante é isso, porque são que, ó, 90%, 65% da mão de obra trabalhadora está atrelada a essas empresas. Então, o PIB é altíssimo que carrega isso. Então, Karina, se vocês não querem trazer perenidade, vocês como filhos, que nós vamos pensar? Mas estou pensando só, se os executivos da minha empresa não estiverem preocupados com o meu negócio, são no mínimo 650 pessoas que amanhã depois podem estar na rua. Então, quantas empresas também estariam nesse lugar? Então, acho que assim, é para pessoas que estão no meu lugar e dizem assim, puxa, eu também nasci num trem, cara, eu também, sabe? O negócio toca a E nossa vida, né? escrever livro. Aliás, escrever livro não. Escrever, além de ser uma terapia, é uma forma sensacional de você organizar ideias e deixar as coisas mais claras, né? De começo, meio e fim. Na hora da leitura, eu falo, pô, falei um negócio aqui que lá atrás não estava batendo, deixa eu ver, puta, eu tive que rever esse conceito. Cheguei a uma conclusão, eu comigo, né? Uhum. Então, para mim, quando eu tô mal, eu sempre escrevo, né? E o escrever é meio que exercitar, né? Exorcizar Exorcizar. as coisas ali, né? É. Você, quando for fazendo o livro, é o teu primeiro livro. É. Então, você é uma escritora do primeiro livro, né? Ninguém te ensinou como escrever o livro. Você não foi fazer um curso para escrever livro. Não. Você sentou e lá vou eu. Lá vou eu. Né? É. Como é que foi essa experiência? Foi transformadora para mim. E como você, eu acho que exorcizava pensamentos e reflexões escrevendo, mas eu tinha comigo assim, era só colocar para fora de alguma forma. Sabe que nem terapia? O que você faz na terapia? Você paga alguém para te ouvir. É isso, né? Você fala e você se escuta ali. Você quer melhor como é que faz quando eu paro, esvazio a mente? Você quer uma meditação melhor do que sentar e escrever um texto? Em um livro, então, meu primeiro livro, o meu Everest, eu escrevi em 2002. Eu fiz a viagem para o Everest, voltei e botei um site, o site fez um puta sucesso. Eu falei, cara, o conteúdo dele foi muito bem aceito, acho que isso aqui dá um livro.
Porque eu tô tendo um ângulo de visão que ninguém que tinha feito um livro como esse tinha tido. E eu comecei a escrever. E eu me lembro, cara, eu sentado no chão, num aeroporto qualquer nos Estados Unidos, não me lembro onde que era, em Atlanta, eu sentado com meu laptop aberto. E cara, o mundo em volta de mim, aqui em São Paulo, lembra do apagão? O apagão de aéreo que teve? Cara, eu no aeroporto, o mundo acabando, milhões de pessoas, todo mundo aquela gritaria, eu sentado no chão, encostado num pilar, com o laptop aberto escrevendo, sabe, nem aí com o que estava acontecendo em volta de mim, o mundo estava caindo lá em volta, né? É um momento de profunda introspecção, é a tua meditação ali, você sai diferente do que entrou, se você encara o ato de escrever com seriedade, né? Eu sempre gostei de escrever, para mim sempre foi... eu sempre gostei de transformar sentimento em palavra. Então, meu pai sempre brincou, quando eu era novinha, assim, quando eu era criança, eu escrevia, então, sabe, pro meu pai escrevia carta, sabe? Cartinha, assim, Dia dos Pais, escrevia uma carta. E ele gostava, ele sempre falava, nossa, como você escreve bem, que bonitinho, assim, ele achava aquilo o máximo. E eu achava assim, coisa de criança, né? Eu achei... E eu fui me aprimorando naquelas cartinhas para ele, assim, aquilo para mim era importante, sabe? Escrever aquelas cartinhas era ali que eu conseguia dizer o que eu não conseguia falar, né? Eu sempre fui muito, assim, talvez mais fechada, assim, mais reflexiva antes de conseguir colocar em palavras aquilo que eu realmente estava sentindo. E para mim é muito mais fácil escrever do que falar. Então, às vezes eu saio daqui, eu te digo, Luciano, obrigado pela oportunidade de conversar, de te conhecer e tal, tal. Eu chego no aeroporto e falo, puta, mas eu devia ter falado pra ele, daí possivelmente você vai receber uma mensagem minha hoje, porque pra mim aquilo, sabe, aquilo fecha pra mim, faz sentido. E escrever o livro foi muito isso, assim. Eu me lembro a primeira vez, ler e escrever pra mim, assim. Tanto ler, eu tenho esse mesmo sentimento, sabe, eu devia ter uns 8 anos, eu me lembro que eu tava na escola e a gente tinha aula na biblioteca antigamente, hoje eu nem sei se tem aula na biblioteca ainda. E eu lembro que eu peguei um livrinho, mas acho que, sei lá, eu devia ter uns 8 anos no máximo, mas no máximo. E eu sentei na biblioteca ali com o livrinho, era daqueles dos irmãos Grimm, que eram contos, né? E eu fui ali. Eu me lembro dessa experiência até hoje, assim, muito claramente. E eu fui ali embora. Entrou no flow. Entrei. Entrou no flow. E bateu o sinal, as crianças saíram e eu ali, né? Não vi nada disso. E, de repente, acho que eu me dei conta que acabou o barulho, não sei o que aconteceu. E a hora que eu olhei, não tinha ninguém, tava só a professora na porta ali, me esperando, assim, acho que ela respeitou o meu flow, sabe? E ela na porta, e eu falei, nossa... Ali, pra mim, eu me lembro até hoje, assim, foi, sabe quando abre um portal? Sim. E eu tava longe dali. Eu não vi nada, não vi ela. Imagina, era pro recreio ainda. E olha, você tá falando um negócio aqui, tem uma molecada ouvindo a gente aqui, tem os Zs ouvindo a gente aqui, que vive numa sociedade onde, cara, bicho, o negócio rola a tela aí, em 15 segundos você vai ter 1000 impactos de dopamina, não tem essa de que textão, para com isso. O negócio é cor, imagem, 3 segundos para pegar tua atenção. Não tem mais tempo. Breca, para tudo e faz o que você fez. Mergulha aqui. Reserva um tempo para mergulhar aqui. Desliga tudo em volta. Mergulha aqui. Essa experiência é transformadora, cara. E eu tô vendo a molecada meio que abrir mão disso, sabe? Para eu ter uma experiência desse tipo, eu tenho que estar num videogame com um fone de ouvido, completamente absorto no videogame, mas não é a minha imaginação que está. Eu preciso estar distraído, né? São impulsos de luz que foram construídos para segurar minha atenção, de áudio. Aquilo tudo não é a mesma coisa que o que você fez ali no livro. Cara, alguém descreveu uma cena, eu estou imaginando ela inteirinha. E é minha. É tua. Minha, assim, quando eu terminar, o autor e você construíram alguma coisa em conjunto ali, né? Exatamente. Eu lembro que eu sempre ficava muito decepcionada quando saía filme dos livros que eu tinha lido e que eu gostava, que eu falava, não é assim essa pessoa, essa pessoa não é aquela que eu inventei na minha cabeça. Nós passamos por uma agora, essa é até boa de contar. A gente tem um podcast chamado Café com Leite, né? Que é para crianças, né? E dentro dele tem a personagem que é a Babica. A Babica é o avatar da Bárbara que apresenta o podcast. E a Babica é uma menina de 9 anos de idade que mora dentro do celular da Bárbara. E o podcast é um podcast de áudio. Então a Babica existe há 4 anos no áudio, com a vozinha dela e a molecada escrevendo e mandando mensagem. E um belo dia, uma criança mandou para mim um desenho da Babica, negra. Que demais. A Bárbara
além de ser branca, na época é loira, né? Então, o avatar dela, teoricamente, é uma menininha loirinha, né? E a menininha mandou o desenho da Bárbara negra. É Aí quando a gente dela. olhou, falou, cara... Que demais. E chegou a hora de fazer a Babica. A Babica tinha que virar um personagem. E aí bateu. Cara, como é que nós vamos criar alguém pra chegar pra uma menininha que ela falou, cara, não tem nada a ver Não é essa com minha quem eu Babica. imaginava, né? É um negócio... Então tem esse lance que de um lado você tem a absoluta riqueza da imaginação, que é o que está no livro, né? O livro serve para isso, né? O livro me carrega. E do outro lado você tem o óbvio, né? Que é aquele vídeo estampado na tua cara, com as imagens que um diretor criou, né? Com a cara de um cara, com a voz de um cara, com a nave espacial, tá tudo desenhado, alguém fez aquilo. Então eu estou sentado ali apreciando o que alguém fez. No livro, eu estou criando Não, e é maravilhoso. uma descrição de alguém, né? A gente recebeu muitas críticas. As minhas filhas não têm celular, uma tem 13 e outra tem 11. E foi muito difícil durante um período, assim, por que tem que dar no pai? Eu falo, cara, ela tem que aprender a lidar com tédio, ou, sabe, ócio criativo, tem que ela gerar distração para ela, não tem que ficar distraindo uma criança, sabe? E eu achei o máximo esses dias quando eu era adolescente, eu li uma série de livros, era uma série de livros, acho que eram até evangélicos. E eu falei pra minha filha, eu vou comprar, porque eram muito legais aqueles livros, é uma série, chama Série Cris, acho que é. Sim. E eu falei, vou comprar pra mais novinha, eu falei, vou comprar e você vai adorar. E eu comprei, ela não leu, aquilo não gerou muito interesse nela, ela lia outros livros, os livros que ela queria, mas tudo bem. Aí a gente foi viajar esses dias, ela levou. Ela falou, mãe, peguei o primeiro da série, são 12. E eu me lembro da cena, assim, ó, ela falou, a hora que ela terminou, ela terminou o livro, ela falou, mãe, é demais. E eu falei, cara, eu li há 30 anos atrás esse livro e eu tive essa mesma sensação, sabe? E eu possivelmente criei um outro mundo diferente do que ela criou, mas ela foi para o mesmo lugar que eu, de êxtase, assim, falou, cara, é muito legal, quero muito ler o 2, quero muito ler o 3. A gente tirou das nossas crianças essa possibilidade, sabe? De imaginar, de criar, Sim. A maravilha da tecnologia, ao mesmo tempo, ela captura de uma forma tal que ela elimina certas inteligências, né? Tem uma baita discussão, eu tenho escrito muito a respeito, tenho discutido muito a respeito, né? E é muito fácil você cair numa bobagem de dizer, a culpa é da tecnologia. Não, a tecnologia está aí, a história da humanidade sempre foi saltos tecnológicos que foram destruindo o que existia para construir alguma coisa nova e sempre foi para melhor, nunca piorou, né? A vida que nós levamos hoje é 1000 vezes melhor do que era dos nossos pais em 1950. Você não tem como comparar. Quer voltar para 1950? Não. Sem TV a cores, sem geladeira, sem Pix, sem automóvel? Não, eu não quero, né? Eu quero como está hoje aqui. Mas tudo isso tem um custo, né? Você entrega alguma coisa, cada vez que essa tecnologia vem, ela vem facilitando a tua vida de um lado, mas te meio que escravizando do outro, né? Você recebe como um benefício, cara, como ficou fácil fazer isso aqui. De repente, puta, eu virei escravo, cara. Eu não consigo mais sair de casa sem o Waze, não consigo ir para lugar nenhum, porque eu desaprendi a ler mapa, não tenho mais o mapa, eu desaprendi. Abandonei aquela inteligência, né? Que alguém pode chegar e perguntar, mas cara, tendo o Waze na mão, para que você quer ler um mapa? Não se trata de ler mapa. Se trata do seguinte, que inteligência que eu tive que desenvolver para conseguir ler um mapa? Então tira o mapa da jogada. Essa inteligência vai me ajudar a tomar uma decisão complexa lá na frente, relacionada ao fluxo de caixa da minha empresa. Eu preciso dela. Como eu não tenho mais, eu vou usar o quê? Eu vou ter que recorrer a alguém, vai ter que ter uma lacuna, né? Então acho que o problema da gente lidar com a tecnologia é entender quando ela é a minha ferramenta e quando é que ela está me... E aí você falou, e olha, só para amarrar com a nossa conversa aqui, a IA chegou e a turma está usando a IA para escrever. Eu não escrevo, eu vou lá na IA e falo assim, eu quero um texto que fale sobre a menina de dedo verde que encontrou um papagaio morto no chão. Pum! A IA vai lá, faz o texto, eu gostei, assina embaixo, acabou. E eu quando eu escrevi o artigo, a Fanny que trabalha comigo, ela falou assim, Karina, olha que legal o que você pensa, as tuas divagações, elas estão para a história. E agora você falou isso e eu fiquei pensando nisso, falei, puxa, a gente vai deixar o que a IA pensa para a história, né? E a gente não fica... E sobre a distração, eu fiz uma
há uns 2, 3 meses atrás eu fiz uma peregrinação, a gente andou 105 quilômetros. Então, assim, uma das regras da peregrinação era sem celular, sem interação, sem nada. Sensacional. Isso que você estava falando, e eu vivi muito, para mim foi assim, um momento de conexão com Deus muito forte. Eu tenho para mim isso é primordial na minha vida. E ali para mim foi muito interessante. E as coisas que você deixa de perceber nisso, sabe? Então, o tempo que você tá ali de cabeça baixa, olhando no celular ou fazendo qualquer coisa distraído, o que acontece em volta e você não percebe, sabe? E eu tô te falando de coisas assim, ó, bobeira, de ter na estrada, no chão, pedrinhas brilhantes, assim, pareciam uns diamantinhos, coisa mais linda. Eu falei, cara, você passa aqui E não vê. sabe, tá preocupado em tirar uma Tá lembrando selfie, o diálogo entende? que eu tive? Eu fui num show, não me lembro mais que show que era. Puta show. E tava comentando com alguém. Pô, que legal, cara. Você filmou o show? Eu falei, não. Por quê? Porque eu tava assistindo o show. Cara, eu Exatamente. tava assistindo aquilo embevecido, maravilhado. Tudo que eu não queria naquele momento era pegar e me preocupar com registrar aquilo. Eu queria viver aquilo. Então, dane-se. Mas você não bateu uma foto? Não, não bati. Você foi para tal lugar, encontrou, não fiz a foto, cara. Por quê? Porque eu não tava preocupado com isso, bicho. Tá na minha cabeça, Eu tava tá vivendo aqui. aquilo, aquele era o momento. E para mim, o que vou levar para resto da vida não foi aquela foto. É o que eu vivi ali e só vivi porque eu tava focado na experiência que eu tava vivendo lá. Exatamente. Então, é muito fácil. Eu Tudo fiz, isso por e na causa... peregrinação eu fiz isso que você está falando e me marcou muito. A gente tinha um café da manhã durante a peregrinação num rancho. Então, era uma família que assumiu a administração de um rancho. Então, lá tinha bife, tal, tal, tal. E eles faziam um café da manhã assim. Eu nunca vi um café da manhã igual aquele. No E Paraná? no Paraná, agora você me pegou perto de Fênix, Barbosa Ferraz ali. Eu vou me Tem lembrar. uma trilha, tem um caminho lá que o Tem um pessoal caminho, faz. na verdade esse é um caminho de Santiago de Compostela, iniciático, Sim. e então a gente faz esse caminho, durante esse caminho a gente tinha essa parada no rancho do Caçaco. E eles faziam esse café da manhã com coisas assim muito raízes, sabe? Coisas que a gente comia antigamente. E tinha um bolinho de chuva. A minha avó fazia bolinho de chuva. E minha avó já é falecida. E eu me lembro que a hora que eu comia aquele bolinho de chuva, e eu agora foi me remetendo, né? Cabeça de quem escreve assim, né? Vai linkando uma coisa com a outra. E eu me lembro quando eu comi aquilo, eu fiquei super emocionada. Porque eu não me lembrava, eu não me lembro a última vez que eu comi o bolinho de chuva da minha avó. E se eu tivesse distraída, isso ia estar mais longe ainda do que uma memória só. Sabe, se eu tivesse num celular enquanto a minha avó tava ali fazendo algo Tinha pra comido mim. bolinho de chuva. Não, mas eu tava lá, eu tava presente com a Sim, minha avó comendo sim. aquele bolinho de chuva. Mas ainda assim eu não me lembro disso. Eu não me lembro. Eu falei, gente, quando foi a última vez que eu comi o bolinho? Eu não sabia que. Como eu queria saber que aquele era o último bolinho de chuva da minha avó. E que eu comi o último bolinho de chuva da minha avó. Então eu falo para minhas filhas isso. Vocês estão na casa do vô, da avó, estejam lá. Porque a gente não sabe a última vez das coisas. A gente não sabe se essa daqui é a última vez que a gente vai se Cara, ver. eu vi uma postagem essa semana que me. Cara, eu tomei uma porrada, porque eu nunca tinha pensado assim. Quando você fatia o tempo, né? A postagem diz o seguinte: você só vai ter um verão na sua vida com o teu bebê no colo. Você só vai ter 2 verões com uma criancinha no colo. Você só vai ter 4 verões com um garotinho. Você só vai ter mais 4 com um adolescente. Quando você põe em verões, você fala, cara, é verdade, bicho. Assim, Só né? tive uma vez na praia com criança de colo. Nunca mais. A próxima ela já não é mais de colo, já cresceu. Então, quando você vê a perspectiva assim, as coisas vão mudando. E escrever um pouco disso, né? Começamos a filosofar. Vai, né? Vai lá, mas é isso aí, o livro, ele retrata um pouco disso do que a gente tá falando, do que a gente não enxerga, sabe? Sim. Então, talvez, assim, ó, quando você lê, e eu realmente espero que você perca seu tempo comigo aqui, é isso que você vai ler, sabe? A relação de pai e filha, não naquele cenário atrás de máquina, de computador e tal. O que é construído lá quando a gente é criança. O que está aqui é história. São personagens reais, você conta casos reais, você faz reflexões. Eu faço uma metáfora, então eu conto a nossa história através da metáfora da família no trem. E ao final disso eu faço uma revelação a respeito dessa metáfora. Então, o que acontece durante esse processo da história que eu estou contando e que reflete, sim, aí lá no dia a dia da empresa e que daí pode, sim, servir para mim ou para você. Sim. Mas e o que eu acho mais interessante, isso que a gente estava falando aqui sobre a divagação de quem lê, né? Quando você lê o meu livro, você carrega tudo que você viveu. Então,
nenhuma pessoa igual. Não, o meu trem vai ser diferente do teu. Exatamente, Sim. e daí assim, vai pegar em algum momento que você fala, cara, a hora que você fala da menina com maquinista, eu me lembrei que o meu pai Sim. tinha esse momento comigo Sim, e tal, sim. mesmo assim que lá na empresa a gente tem esse distanciamento né, aqui nós somos 2 executivos Sim. e você tem que se portar de tal forma. Esse é o sonho do escritor. O sonho do escritor é alguém que fala assim, cara, eu li teu texto, peguei a referência, cara. E aquela referência eu saquei o que você queria dizer lá, me bateu, entendeu? Esse é o sonho do escritor, é quando, cara, eu fiz alguma metáfora aqui e pau, bateu na pessoa. Vem cá, o livro tá disponível à venda tá na Isso, Amazon, tá em na qual? loja da editora GPcom GPcom. e tá na Amazon também disponível para compra Essa também. editora é do Paraná? É do É Paraná. de lá? Do Cara, que Fred, capricho. meu amigo. Olha, que capricho. E o Dá os Fred parabéns foi pra uma ele, viu? dessas pessoas, assim, ó, que tem talvez esse sentimento que a gente tá falando aqui, que faz dar os cliques quando lê. Sim. E eu conto numa das histórias, todas as passagens são quase reais, algumas bem reais. E essa é real. Do momento em que eu fui com meu pai pra praia, de manhã, no inverno, a gente via alguns finais de semana, e tava frio, ele me acordou de manhã bem cedo pra gente ver o sol nascer, e eu enrolada na coberta e tal, e a gente ali, né, algumas lições a partir disso, do que eu tô te dizendo, assim, que criam laços e a gente não consegue explicar. Sabe? E aquilo é verdadeiro. E daí ele falou assim, Karina, daí quando eu peguei ali o projeto do teu livro, e eu não tinha conseguido ler e tal, fui carregando ele durante o período, mas não conseguia ler. E daí eu fui passar um final de semana com a minha filha na praia e falei, agora eu vou ler o livro da Karina para ver se vale o investimento. E ele falou, e eu na praia com a minha filha, e ele leu o capítulo da filha, né, daquele... Ele falou, cara, aquilo me pegou de um jeito. Ele falou, é isso, vamos junto. E é isso, sabe? A hora que você fala, qual é o peso de trazer o seu filho para o negócio? Sabe? Para o seu filho, o que é isso? Cara, essas coisas são do meu pai. Você gosta? Mas é dele. Eu não tenho que opinar. Isso daqui é dele. Mas, cara, isso dá certo. Isso daqui carrega minha família. Isso daqui paga nossas contas. Isso daqui realiza. Isso aqui faz. A minha raiz tá aí, né, cara? A minha raiz me trouxe até aqui. Posso Posso até não gostar, mas eu sou fruto disso tudo que tá aí, acho que né? a lucidez e a maturidade de dizer assim, ó, dar honra ao que merece honra. Eu tenho um peso de uma cadeira, eu tenho uma sombra de fundador, eu tenho talvez uma necessidade de provar minha competência a todo momento, ok. Mas eu tenho isso, sabe? Eu tenho alguém que construiu, alguém que fez, Você não pode renegar quem trouxe você até aqui. Exatamente, sabe? Você só tá aqui porque alguém te trouxe até então, aqui, sim, né? eu quero preservar esse molho dessa forma. Parabéns, eu fico E muito ajudar legal outras aqui. pessoas a olhar isso, sabe, Luciano? Quem quiser te encontrar, vamos lá. Quem quiser encontrar o livro, então, tá na Amazon. Tá acha na o livro Amazon, chama-se na loja. Trem do Movimento dos Trilhos, da Karina Capazzi Siqueira. Isso. Quem quiser te encontrar, mandar um oi pra você. Você tá no Instagram? Eu tô no Instagram, @cafersiqueira. @cafersiqueira. Cafersiqueira. Da onde vem café? Não consigo entender. Eu e meu crush. Café Siqueira. E eu no LinkedIn. É o K, letra K, FR, Café Siqueira. Isso. K-A, Café Siqueira. Isso. Tá E no bom. LinkedIn, Karina Capazzi Siqueira. Karina Capazzi. A Karina é com K, Isso. Capazzi é com K, Siqueira é com S. Isso. Bem-vindo ao Leadercast. Sucesso no livro, Obrigada. cara. Adorei nosso papo aqui. Acho que a coisa adorei. vai servir para muita gente aqui. Amém. Né? Fico Tá bom? muito feliz. Beijão. Obrigado. Obrigado.